Sábado a todos os que se encontram aqui presentes e saúde para os momentos de louvor. E vamos, neste momento, antes de iniciarmos os serviços desta manhã, vamos ter a oportunidade de continuar a louvar o nosso Deus, através também da música, do louvor, e vamos fazê-lo com o hino 261, 261, Fé é Vitória. Início ao nosso culto de adoração, vamos cantar o hino 579, Eu Te Amo, ó Deus. Minha alma
Santo e bom Pai que estás nos céus, invocamos a Tua presença, Senhor, nesta hora de culto solene. Agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua Santa Casa, neste Santo Sábado, para Te louvar e para Te adorar também, e para abrir a Tua Palavra, para entendermos aquilo que pretendes para cada um de nós. Que a paz possa estar com cada um de nós nesta hora, é o que Te peço em nome de Jesus. Para dar continuidade ao culto desta manhã, vamos cantar o hino 228, Eu Ouço um Canto Divinal. Joelhos, vamos falar com Deus. Pai querido, está mais altos céus, te agradecemos, Senhor, porque em Ti encontramos a paz que necessitamos para o nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de sábado que nos estás a conceder, pelas mensagens que fizeste chegar ao nosso coração, e pela mensagem que nos vais trazer através do nosso irmão Joaquim Ferreira. Que o Teu Santo Espírito possa utilizá-lo de uma forma poderosa. Que possas preparar os nossos corações para que possamos receber a mensagem que nos trazes. Nesta hora também me lembro daqueles que estão doentes, que estão fracos na sua fé, que os possas fortalecer e que nos possas utilizar a nós para sermos embaixadores de mensagens de paz e de conforto para com todos aqueles que necessitam. Guarda-nos e protege-nos. É tudo quanto peço e te agradeço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém.
De seguida iremos continuar a louvar o nosso Deus através da entrega dos dízimos das ofertas. Mas primeiramente vamos ter uma leitura através da Sra. Ferreira. Atos 1, 6, 8. Aqueles, pois, que se tinham reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Como gostaríamos que Jesus regressasse hoje e estabelecesse o seu reino eterno? Parece que hoje não é esse dia. Então o que fazemos? Como discípulos, podemos ser testemunhas de Deus na nossa família e no nosso bairro. Talvez não tenhamos de viajar para longe de casa ou para um país diferente. Ainda assim podemos ajudar. Os dízimos são usados especificamente para apoiar a pregação do Evangelho. As ofertas também apoiam esta missão, mas são igualmente usados para fins administrativos e educativos, na construção de igrejas, no trabalho com os jovens, nas necessidades da comunidade e em muitas outras coisas. Hoje, sejamos testemunhas de Jesus onde estamos, que possamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas para ajudar esta obra nos lugares onde não podemos chegar. Nosso querido Deus, por favor, abençoa estes dízimos e ofertas e que aqueles que irão distribuí-los e usá-los o possam fazer com sabedoria, segundo a tua vontade, que possas abençoar também aquilo que nos resta. Amém.
Querido Deus e bom Pai, pedimos a Tua bênção para estas ofertas e dízimos, para os seus doadores e também a luz para quem nos vai usar. Que seja tudo feito em Tua santa e divina vontade. Sou fogo pela espécie e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, conforme já se aperceberam no nosso boletim de anúncios, o tema que vos proponho falar esta manhã, nesta hora, é falar sobre a paz de Deus. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus por mim e por todos vós, porque podemos nesta hora estar aqui em paz, em sossego, calmos, felizes, porque em primeiro lugar estamos na casa de Deus, em segundo lugar porque estamos num país que respeita a ordem, respeita os nossos princípios, a objeção de consciência, quando em muitas partes do mundo isso não acontece. Isso é um sentimento de agradecimento a Deus que nós devemos manifestar. Para dar introdução ao nosso tema desta manhã, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias e vamos ler um episódio que se passou na vida de Jesus, que se encontra precisamente em Lucas, capítulo 8, e iremos ler os versos 42 até o 48. Enquanto procuram, este episódio encontra-se narrado nos 3 evangelhos, em Lucas, em Mateus e em Marcos. É um episódio que todos nós conhecemos, mas creio que tem a sua importância para o tema que vamos desenvolver nesta hora. Portanto, livro de Lucas, capítulo 8, versos 42 até o verso 48. Vamos ler. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. E o verso 48, então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. De todo este episódio, neste momento gostaria de ressaltar ou salientar o verso 48. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Um bocadinho mais para a frente, nós vamos, quase no fim, vamos comentar este episódio de uma forma mais pormenorizada. De qualquer forma, falar sobre a paz normalmente é definida por um estado de calma ou tranquilidade. E estar em paz é também estar ausente de perturbações e de agitações. Pode-se referir também que a paz é a ausência de violência ou ausência de guerra. Nós podemos dizer, sob o ponto de vista de nação, como país, que vivemos em paz. Não estamos em guerra com ninguém, nem ninguém está em guerra connosco. No plano pessoal, a paz designa um estado de espírito isento de ira, de desconfiança e, de um modo geral, de sentimentos negativos. Isto no plano pessoal, isto é a paz.
Assim, a paz é desejada por todos nós. E normalmente também desejamos que os outros estejam em paz. Há uma frase que nós costumamos, uma saudação que nós costumamos usar, que a paz seja contigo. É bonito ouvir isto, que a paz esteja contigo. A nível simbólico, todos sabemos que a pomba simboliza a paz e a bandeira branca também. Já viram num conflito de guerra, quando a Cruz Vermelha entra na zona de guerra, normalmente é acompanhada, é identificado os carros de apoio aos que são vítimas da guerra de uma bandeira branca. E essa bandeira, o que é que significa? Que eles vão ali numa atitude de paz. Portanto, a pomba e a bandeira branca são símbolos mundiais da paz. Alguns pensadores expressaram a paz da seguinte forma. Abraham Lincoln, certa vez, disse: o primeiro dos bens, depois da saúde, é o quê? É a paz interior. Ele pormenoriza mais. Eu vou repetir. O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior. Quem não concorda com esta frase? Né? Depois, Gandhi também teve uma frase extraordinária, um pensamento extraordinário a respeito da paz. Como é que ela definiu a paz? Diz que não existe um caminho para a paz. A paz é um caminho. É interessante. Se os homens olhassem para estas duas versões, e nomeadamente esta versão de Gandhi, vemos que os homens caminham, trabalham muito a paz, mas não caminham na paz. É o grande problema da nossa sociedade atual. Salomão também teve uma expressão interessante, que se encontra em Provérbios, capítulo 17 e verso 1. Quem quiser encontrar, eu tenho aqui escrito numa versão que me interessa. Portanto, o sábio Salomão tem estas palavras também inspiradas. Diz o seguinte, reparem bem, é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Interessante, não é? É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. Isto transportando a paz para as nossas famílias, vemos que muitas vezes não falta nada, temos tudo, mas falta-nos o essencial, que é a paz. E a paz é aquela qualidade que as famílias devem ter, de se olharem olhos nos olhos, de se amarem mutuamente, de se respeitarem e sentir-se bem, alguém quando chega a casa, sentir-se bem em casa. Isso é um sinónimo de que existe paz. A paz dos homens tem a ver com conforto, equilíbrio de poderes, controle, domínio próprio, bens, segurança, tranquilidade. Boas sensações. Isto é desta forma que normalmente os homens definem a paz. A paz do mundo, ou melhor, a paz do mundo tem a ver com tudo isto relacionado com os quê? Com os bens materiais. Se tirarmos a certas pessoas alguns destes bens, as pessoas ficam afastadas da paz. Eu peço desculpa, mas eu estou a precisar de recorrer aqui a um copinho de água que está a calhar mal. Muito obrigado, peço desculpa. Portanto, e resumindo, a paz dos homens está muito dependente dos bens materiais. Mas não é da paz dos homens que nos interessa falar esta manhã. Interessa-nos sim a falar sobre a paz de Deus. A paz de Deus não depende dos bens que possamos ter. A paz de Deus não decorre dos bens que possamos ter, mas da presença de Deus nos nossos corações. O apóstolo Paulo dá orientações extraordinárias
pela forma como nós podemos realmente viver em paz. Aqui sim, eu convido os irmãos a abrirem em Filipenses, capítulo 4. Sabem que o apóstolo Paulo, sempre que escrevia as cartas às suas igrejas, normalmente começava com uma saudação e quando terminava, ele incluía sempre o desejo de paz para as suas igrejas, para os seus irmãos. E ele tem estas palavras excelentes. Filipenses 4, versos 7 e 8. Diz o seguinte: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Depois, o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E já agora vou ler o verso 9. E o que também aprendeste, e recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Prezados irmãos, segundo o apóstolo São Paulo, diz-nos que quando nós praticamos este estilo de vida, vemos que a paz de Deus apodera-se, ou nós apoderamos-nos da paz de Deus. E isso coloca em nós um bom pensamento, bons sentimentos e um sentimento de segurança. Quando Deus assume o controle das nossas vidas, isso reflete-se precisamente no nosso estilo de vida e realmente, sobretudo, dá-nos paz e segurança neste mundo em que vivemos. Houve um pregador que disse esta frase: a paz de Cristo não é tanto para ser pregada, mas para ser vivida. É bem verdade. A paz não é algo teórico, a paz é algo que deve ser vivido por cada um de nós. Nós devemos buscar essa paz que Deus nos proporciona. O profeta Isaías tem uma frase, aliás, podemos ver em Isaías 9:6. Todos sabemos que Isaías viveu muitos anos antes de Jesus, mas ele, no seu tempo, inspirado por Deus, ele teve estas palavras maravilhosas em relação a Jesus, que haveria de nascer em Belém. O que é que ele diz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o outro queria ouvir: Príncipe da Paz. Prezados irmãos, quando Jesus viveu nesta terra, o seu ministério foi muito nesse sentido: dar paz às pessoas que circundavam à sua volta. Veja-se o episódio que nós acabamos de ler. Jesus preocupava-se com o bem-estar das pessoas. E Jesus sabia que muitas pessoas que recorriam a ele, muitas vezes eram vítimas de problemas físicos, é um facto, mas a maior parte das vezes eram pessoas que estavam perturbadas. Porquê? Porque tinham um sentimento de culpa pelos seus pecados. E quando recorriam a Jesus, normalmente o que é que Jesus fazia? Curava a sua enfermidade física, mas também curava as suas enfermidades espirituais. E o que é que saía sempre da boca de Jesus? Paz, a paz seja contigo. Jesus, em dois momentos diferentes do seu ministério, referindo-se à paz, tem as seguintes palavras que aparentemente parecem contraditórias. A primeira encontra-se precisamente em São João 14, 27. O que é que Jesus diz aos seus discípulos? Deixo-vos a minha paz vos dou. Diz mais: não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize.
Por outras palavras, apesar da minha ausência, apesar de Jesus se ir ausentar, confiai em mim, permanecei calmos e confiantes. Estas palavras é isto que Jesus, esta mensagem que Jesus pretendia transmitir àqueles discípulos. Jesus sabia que os tempos não iam ser fáceis. E os discípulos estavam habituados a conviver com Jesus e a depender de Jesus para tudo. E eles o que precisavam a partir dali realmente era confiança e paz. E Jesus dá-lhes a paz que eles precisavam. Não a paz que o mundo lhes dava, mas a sua paz. Noutro contexto, e podemos ver em São Mateus, os irmãos que quiserem encontrar, São Mateus, todos conhecemos este episódio, mas é importante. São Mateus 10, 7. E é importante abordar a questão desta maneira porque todos sabemos que enquanto estivermos neste mundo e quanto mais próximos estivermos de Deus, quanto mais o nosso relacionamento com Deus for mais próximo, vemos que o nosso inimigo nos vai tentar roubar a paz. Todos sabemos disso. Isso aconteceu com os discípulos. E podemos ver São Mateus 10, 17. São Mateus, eu peço, 10, 34, creio. Exatamente. Isto é a propósito das dificuldades que os discípulos iam ter. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer... Desculpem, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? Mas espada. Pois vim causar divisão entre os homens e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Parece contraditório, de certo modo é. Mas Jesus estava a falar aqui noutro contexto especial. E vemos que a missão dos discípulos ia ser difícil, porquê? Porque Satanás estava precisamente a persegui-los. E diz-nos aqui no verso 17, por exemplo, diz-nos que acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. E se quisermos ver também o verso 22, sereis odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer e perseverar até o fim, esse será salvo. Prezados irmãos, Deus realmente dá-nos a paz. Mas enquanto estivermos nesta terra, enquanto nós formos crentes fiéis, enquanto formos verdadeiros filhos de Deus, há alguém que não gosta de forma alguma desse nosso comportamento, desse estilo de vida que nós possamos ter. E então Satanás procurará sempre que possível criar-nos dificuldades, criar-nos realmente problemas, roubar-nos a paz. Mas a paz interior, essa ele nunca o poderá fazer. Se nós quisermos recuar ao passado, ao tempo do povo de Israel, Deus realmente amava aquele povo. Deus tinha projetos para Israel extraordinários. Era uma nação que devia ser como que uma referência para as outras nações, um exemplo. E Deus tinha um projeto para aquele povo de quê? De paz e segurança. Aquilo que eles não tinham enquanto estavam no cativeiro, no Egito, vemos que Deus foi lá buscá-los, criou-lhes um programa de trabalho, uma constituição, permita uma expressão, que se realmente eles fizessem a sua parte, o povo de Israel era um povo que vivia em perfeita paz e em perfeita segurança. Podemos ver em 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, Deus deu-lhes todas as orientações para que eles pudessem realmente viver como nação, felizes e em segurança. Todos conhecemos este texto também, 2 a Crónicas, capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? E sararei a terra.
Todos sabemos que o percurso da história do povo de Israel após a saída do Egito é, sem dúvida, um percurso desnecessariamente atribulado. Sempre que o povo de Israel se desviava das orientações divinas, as consequências eram manifestas nas doenças e nas guerras promovidas pelos povos vizinhos. Realmente a história do povo de Israel é dramática. Um povo especial, um povo realmente que deveria ser o povo de Deus, em lugar de viver a paz, em segurança, eles estavam constantemente em guerra. Problemas de toda a natureza. Porquê? Porque eles se desviaram das orientações divinas. E se pudermos, vamos a Isaías. Isaías tem este verso interessante. Ele faz com que um balanço daquilo que era ou que estava a ser até aquele momento a experiência do povo de Israel. Isaías 48, 18 diz o seguinte. Eu espero um bocadinho. Isaías 48, 18. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Quer dizer que se o povo de Israel não viveu em paz e em segurança, porquê? Porque eles não deram ouvidos às orientações divinas. E sabemos que Deus não foi parco em informações, em proteção, em poder, em presença, no sentido de dar qualidade de vida àquele povo. Mas porque realmente eles não deram ouvidos à voz de Deus, sofreram de uma forma severa essas consequências. Outra experiência extraordinária também é a história de Davi. Davi sofreu intensamente com a sua vida de pecado. Depois de tudo o que ele passou, ele tem estas palavras que se encontram em Salmos 34, 14. Qual é o apelo que ele dava e nos dá a cada um de nós? Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue. Sabemos que Davi era um homem de Deus, mas em certo percurso da sua vida ele afastou-se de Deus. Ele desobedeceu às orientações divinas e as consequências ele teve de as suportar. Deus permite que às vezes as coisas aconteçam para nós percebermos realmente o preço que tem o facto de nós nos afastarmos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, uma das consequências mais dramáticas é que nós deixamos de viver em paz e passamos a viver de uma forma com medo, permitam-me a expressão, vamos ser simples. Isso aconteceu com Davi. Davi ia para a sua cama e rebolava-se e não dormia. Porquê? Porque não vivia uma paz interior. Porque tinha cortado o seu relacionamento com Deus. Porque realmente ele tinha desobedecido às orientações divinas e agora estava a sofrer as consequências do seu pecado. E as consequências do pecado são sempre terríveis. Diria que, em resumo, a ausência de paz é, sobretudo, uma consequência direta do pecado. Eu vou repetir. A ausência de paz é, sobretudo, uma consequência direta da desobediência aos mandamentos de Deus. Mas a desobediência aos mandamentos de Deus causa sofrimento, tristeza e guerras. E terceiro ponto, a obediência aos mandamentos de Deus é a garantia de vivermos neste mundo em paz com Deus, conosco próprio e com as pessoas que nos rodeiam. Eu vou repetir esta última frase, que é aquela que nos parece mais importante, que é a obediência aos mandamentos de Deus, ao fazer aquilo que Deus pretende de cada um de nós, seguir as orientações divinas, é a garantia de vivermos neste mundo
em paz com Deus, connosco próprio e com os nossos semelhantes. Voltando agora ao nosso texto inicial, vemos que esta mulher, cujo nome na Bíblia não refere, padecia de uma doença há quantos anos? 12 anos. E todos sabemos que no tempo de Jesus, a vida de mulher, permitam-me esta expressão, não era fácil. Pelo facto de ser mulher. Mas além de ser mulher, ela tinha um problema de saúde que também, face às leis judaicas, ela também era uma pessoa que era afastada do ambiente social. E esta mulher viveu estes 12 anos não em paz, mas em insegurança, em tristeza. Diz o comentário que eu tinha aqui, diz que ela gastou todo o seu dinheiro enfrentando também uma crise financeira, porque ela tinha recorrido a todos os médicos, tinha gasto dinheiro, era uma pessoa que vive realmente num sofrimento atroz. Mas ela também vivia solitária. Porquê? Porque devido à sua enfermidade, e segundo o que diz a lei, não poderia aproximar-se de ninguém, vivendo isolada, decepcionada e frustrada. Estava, portanto, sendo tentada ao desespero. Devido ao seu sofrimento e angústia, parecia que ninguém poderia ajudá-la. Como no caso dela, muitos também hoje estão vivendo assim nos dias de hoje, solitários, inseguros e frustrados. A solidão provoca nas pessoas um sentimento de quê? De insegurança. Isso é um problema que se reflete muito hoje na sociedade. Nós apercebemos que, devido à crise nas famílias, há muitas pessoas que vivem sós. E as pessoas que vivem sós, e sobretudo as pessoas que vivem já numa idade avançada, sentem-se inseguras. Não estão em paz e vivem-se realmente numa angústia constante. Esta mulher ouviu realmente falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, percebeu-se que a solução para ela estaria precisamente em encontrar-se com o Mestre. Mas, como diz o texto inicial, logo no primeiro texto, vemos que Jesus, porque era conhecido pelos seus milagres, pela forma como ele abordava as pessoas, sobretudo aqueles que sofriam, vemos que havia sempre uma grande multidão que o seguia. E esta mulher, em desespero, buscando a paz interior e a paz social que tanto desejava, foi ao encontro de Jesus. O encontro dá-se de uma forma difícil. Porquê? Porque, até pelos costumes judaicos na altura, ela se calhar nem poderia estar com aquela doença que tinha, nem podia estar no meio daquela multidão. Ela não se podia misturar. Mas ela realmente tinha fé que Jesus era a solução para o seu problema. E então vemos que ela se aproximou de Jesus e, sem ninguém dar por ela, sem ninguém se aperceber, sem fazer grandes alaridos, ela tocou nas vestes de Jesus. Sabemos que Jesus sentiu o toque desta mulher em desespero. E esta frase eu queria realmente ressalvá-la e realçá-la, porque nós, quando sentimos o toque de Jesus, a nossa vida muda. Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, o que é que saiu da parte de Jesus? O poder da cura. Diz o texto que a partir daquele momento ela foi curada e aquela mulher passou a viver em paz. Também é interessante verificar que os discípulos não entendiam, porque a solução só estava em Jesus, não estava nos discípulos. Mas Jesus obrigou esta mulher a dar o seu testemunho público. Às vezes acontece, em situações análogas, em que Jesus dizia, vai, não digas a ninguém. Mas neste caso, o que é que Jesus diz?
Diz-nos, verso 47, Cristo exigiu a confissão dela. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe fora tocado e logo sarara. Quer dizer que aquela mulher, a partir do momento, perdeu o medo, perdeu medo das consequências e realmente declarou publicamente o problema que ela tinha e da forma milagrosa como se sentia curada. E Jesus chamou-a. Como é que se tratou esta mulher? Alguém se lembra? Filha. Uma palavra carinhosa. Jesus aproximava-se das pessoas sempre de uma forma carinhosa. Filha, vai. E vai em quê? Vai em paz. É esta frase realmente que eu queria realçar esta manhã. Aquela mulher conheceu a paz verdadeira, a incerteza e a ansiedade foram anuladas e a paz encheu o seu coração. Foi a fé dela que a curou totalmente, conforme podemos ver no verso 48. E Deus também, ainda hoje, deseja curar-nos completamente, espírito, corpo e alma. Prezados irmãos, vivemos numa sociedade insegura, muitas vezes até cruel, onde a nossa segurança pessoal e a segurança dos nossos bens estão constantemente a serem postos em causa. E eu faço uma pergunta: podemos nós viver em paz nas condições que o mundo atualmente apresenta? Nós ontem estivemos aqui na vigília, eu estive aqui cerca durante 2 horas e criámos uma dinâmica orientada pela Diana e pelo marido e realmente havia perguntas e havia as respostas. Há respostas que são fáceis de dar, outras nem tanto. E eu acho que esta pergunta é fácil de fazer, mas difícil de responder. Podemos nós viver em paz nas condições que o mundo atualmente apresenta? Eu não vou responder. A resposta vai ser dada precisamente pelo apóstolo São Paulo. Eu convido a abrir as vossas Bíblias e vamos ler o texto de Romanos, capítulo 5, porque nós temos de ter uma resposta a esta pergunta, e uma resposta positiva, porque somos crentes e acreditamos em Deus. Romanos, capítulo 5, verso 1, o que é que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, vemos que pela fé e porque fomos justificados por Cristo, nós podemos e temos a obrigação de viver em paz, apesar de todas as dificuldades que o mundo nos possa apresentar. Resumindo, diria que a paz é um dos frutos de quê? É um dos frutos da fé. A paz é um atributo de Deus. A paz é uma consequência de uma relação íntima com Cristo. Não tenhamos ilusões. Se nós confiarmos realmente a nossa vida ao mundo, aos bens do mundo, se confiarmos o nosso bem-estar àquilo que o mundo nos oferece, mais dia, menos dia, nós temos problemas. Nós vivemos constantemente em insegurança e vemos o que é que se passa a nível dos assaltos, a nível dos problemas económicos da banca. E tanto. O mundo oferece-nos só segurança. A única segurança que nós podemos ter, e se queremos realmente viver em paz neste mundo, é realmente confiar a nossa vida a Cristo. E é a paz de Deus em nós que pode fazer de cada um de nós homens e mulheres felizes nesta terra. E eu vou terminar com 2 textos. O primeiro encontra-se em 2 Coríntios 13, 11. Palavras do apóstolo São Paulo em relação a este tema. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Diz o seguinte. Eu espero um bocadinho. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos,
Sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Isto o que é, se não mais que uma promessa? É uma promessa que Deus nos dá. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. E agora Filipenses 4:7. O apóstolo Paulo também tem estas palavras dirigidas aos filipenses, a igreja de Filipos, que diz o seguinte, e é com estas palavras que eu termino, e que realmente que sejam um incentivo, um estímulo e uma base de confiança para as nossas vidas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Palavras de confiança. Prezados irmãos, não vamos entrar em desespero quando as coisas começarem como já estão a acontecer. A insegurança, a violência, o mal-estar na sociedade. Vermos que se nós tivermos a nossa vida em ordem com Deus, nós apoderamos-nos da paz que vem de Deus. E essa é a solução para nós, enquanto estivermos nesta terra, sermos homens e mulheres felizes. Que seja isso a nossa experiência, é o meu sincero desejo. E agora, para findarmos este culto, vamos entoar o hino 229, o teu coração em paz.
Santo e bom Pai que estás nos céus, estamos-te gratos, bom Deus, porque sentimos nas nossas vidas a tua paz em cada momento da nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque conhecemos a tua palavra. Conhecemos também os dias em que estamos vivendo e sabemos, Senhor, só o teu Santo Espírito em nós, orientando as nossas vidas, fugindo ao pecado, Senhor. Poderemos viver neste mundo tranquilos, apesar de todas as dificuldades que possam sobreviver. Ajuda-nos a confiar na tua palavra. Ajuda-nos a viver perto de ti cada momento da nossa vida. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que nos estão a ouvir aqui e aqueles que estão pela internet. Se eventualmente estão a viver momentos de dificuldades, possam confiar, possam pôr os seus problemas aos teus santos pés. E certamente, se confiarem, como devemos confiar sempre, os problemas serão ultrapassados e tu dar-nos a paz que tanto precisamos. Dá-nos continuação de um santo sábado, é o que te peço em nome de Jesus.